Olá, muito boa tarde para você. Além da pandemia do novo coronavírus, estamos vivendo também uma pandemia de notícias falsas. Algumas, inclusive, sobre a Covid-19. Espalhar fake news é crime que pode ser enquadrado na Lei de Contravenção Penal. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as consequências para quem espalha notícias falsas, fake news. E você vai ver também. Começam os depoimentos no inquérito que apura a interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ministro Celso de Mello, do STF, determinou que a Polícia Federal colhe o depoimento de 10 pessoas, entre policiais federais, ministros do governo Bolsonaro e uma deputada federal. Já chega a 1.800 o número de processos no Supremo Tribunal Federal relacionados ao coronavírus. E ainda, consulta processual. Aplicativo da Justiça Gaúcha colhe os primeiros resultados positivos. Pelo aplicativo, é possível acompanhar processos judiciais, fazer pesquisas ou acessar os serviços e informações disponíveis pelo TJRS. Começaram hoje os depoimentos autorizados pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que fazem parte de um inquérito aberto para apurar se houve interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, em investigações da Polícia Federal. O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, está sendo ouvido em Curitiba. Ainda hoje, outras pessoas vão prestar depoimento aqui em Brasília. Na última sexta-feira, a Advocacia Geral da União entregou o vídeo da reunião ministerial citada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, em depoimento à polícia. O vídeo é de uma reunião de 22 de abril deste ano, entre o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros. O encontro no Palácio do Planalto foi citado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como uma das provas da suposta interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. O material foi entregue na íntegra ao Supremo Tribunal Federal. Nesse fim de semana, o ministro Celso de Mello, do STF, autorizou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o Advogado-Geral da União, José Levi, o ex-ministro Sérgio Moro, a delegada da Polícia Federal, Cristiane Correia, e um juiz auxiliar do gabinete do ministro Celso de Mello assistam juntos ao conteúdo do vídeo. Segundo o ministro, a exibição do vídeo é importante para embasar os investigadores no inquérito. Ainda de acordo com a decisão de Celso de Mello, o conteúdo deve ser exibido de forma integral e em ato único. Por fim, o ministro disse que decidirá o mais rápido possível sobre a divulgação total ou parcial dos registros entregues ao Supremo Tribunal Federal. O vídeo é apenas uma das partes das investigações para saber se o presidente Jair Bolsonaro teria interferido politicamente na Polícia Federal. O ministro Celso de Mello, do STF, também determinou que a Polícia Federal colhe o depoimento de 10 pessoas, entre policiais federais, ministros do governo Bolsonaro e uma deputada federal. O ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Ricardo Saad, e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, prestam depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. E em Curitiba é ouvido o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A demissão dele no fim do mês passado foi um dos motivos para a saída de Sérgio Moro do governo. Para amanhã à tarde estão marcados os outros 7 depoimentos. Em Brasília serão ouvidos Alexandre da Silva Saraiva, ex-superintendente da PF no Amazonas, Rodrigo de Mello Teixeira, ex-superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, e Carlos Henrique de Oliveira Souza, ex-superintendente da Polícia no Rio de Janeiro. No Palácio do Planalto vão ser ouvidos os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Braga Neto, da Casa Civil. Na sede da Polícia Federal vai ser ouvida a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Pelos cargos que ocupam, os ministros e a parlamentar puderam escolher a hora e o local onde vão ser ouvidos. Mas pela decisão do ministro Celso de Mello, caso não compareçam para prestar depoimento, eles podem sofrer condução coercitiva, procedimento em que os policiais federais levam a pessoa para ser ouvida.
Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que obrigava o presidente da República, Jair Bolsonaro, a entregar exames de saúde relacionados a testes para Covid-19. A decisão havia sido do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em uma ação proposta pelo jornal O Estado de São Paulo, para que fossem apresentados os laudos dos exames que o presidente da República fez para a detecção do novo coronavírus. No processo, o jornal destacou que Jair Bolsonaro se reuniu recentemente com lideranças norte-americanas que, após o encontro, apresentaram resultados positivos para a Covid-19. Por isso, foi alegado que a divulgação dos exames do presidente seria de interesse público. O TRF3 acatou o pedido e destacou que a Lei de Acesso à Informação autoriza a obtenção dos exames médicos. Ao analisar o pedido de suspensão de liminar apresentado pela Advocacia Geral da União, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que já houve a apresentação de relatório médico da área de saúde da Presidência da República, o que é suficiente para tranquilizar a população sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Ao suspender a decisão do TRF3, o ministro também destacou que há uma nota do Conselho Nacional de Medicina nos autos, no sentido de que, mesmo quando é afastado o direito de proteção à intimidade dos pacientes, o acesso aos resultados de exames não é irrestrito ao público, mas sim ao agente de saúde regulamentador, com base em critérios para análise da pandemia no contexto da saúde pública. Representantes da comunidade LGBT+, comemoraram a decisão do Supremo Tribunal Federal que liberou a doação de sangue por homossexuais. Em sessão virtual, a maioria dos ministros entendeu que proibir a prática é inconstitucional. Os ministros analisaram normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que proibiam a doação de sangue por homens que tiveram relação sexual com outros homens ou com parceiros deles nos últimos 12 meses. O relator, ministro Edson Fachin, entendeu que não se pode impedir a doação de sangue de uma pessoa com base em critérios que ofendem a dignidade humana e que a possibilidade de doar deve levar em conta condutas de risco e não a orientação sexual. Os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello discordaram do relator e consideraram que as restrições impostas pela Anvisa e Ministério da Saúde são baseadas em critérios técnicos. Mas por 7-4, o plenário do Supremo entendeu que tanto a portaria do Ministério da Saúde quanto a resolução da Anvisa são inconstitucionais e geram preconceito. Os ministros concordaram com o argumento do autor da ação, o Partido Socialista Brasileiro, de que os riscos de contrair uma doença sexualmente transmissível vêm do comportamento e não da orientação sexual. Este advogado, que atuou como amigo da corte no julgamento, comemora a decisão e diz que ela acaba de vez com um conceito já ultrapassado. Essa decisão do Supremo acabou de vez com a noção nefasta de grupo de risco, que já está superada pela ciência médica mundial desde os anos 90. Desde então, se sabe que você não deve considerar o grupo social do qual a pessoa faz parte, ou mesmo o sexo da pessoa com quem ela pratica atos sexuais. O que deve ser analisado é se esse ato sexual foi ou não uma prática de risco. Para a diretora de hemoterapia do Hemocentro de Pernambuco, a decisão veio num momento muito importante. O centro está com menos da metade de seu estoque. Com a pandemia do Covid-19, o Hemop sofreu uma grande baixa nos seus estoques de sangue. E nós precisamos continuar atendendo aos pacientes que necessitam do produto, principalmente os pacientes de cirurgias de urgência e os pacientes de oncologia, como também pacientes de doenças crônicas, como os renais e os pacientes hematológicos. Então, é preciso a gente repor esse estoque. E só podemos repor esse estoque com a solidariedade de você, doador de sangue. O cantor Lucas Ribeiro também comemorou. Ele lembra que doar sangue era uma vontade antiga. Quando eu descobri há muitos anos atrás que eu não poderia doar sangue por eu ser gay, a primeira sensação que eu tive foi de tristeza. Tristeza, pois doar sangue sempre foi uma vontade minha, e tristeza pelas pessoas que precisam da doação de sangue. E, sobretudo, revolta, porque eu acho revoltante uma lei baseada em um preconceito. Eu acho isso inaceitável. Mas
Hoje, mais de 2020, eu posso dizer, finalmente, eu posso doar sangue. Um alívio também para Tiago Peniche. Ele conta que quando o amigo se acidentou, precisou reunir um grupo para tentar doar, sem passar por constrangimentos. Para doar sangue, para ajudar alguém, a pessoa vai passar por constrangimento. Cara, a gente só quer ajudar uma pessoa, sabe? A gente só queria doar sangue, ajudar um colega, né? Então, realmente, era um processo muito burocrático, era um processo muito injusto, e eu estou imensamente feliz que isso vai finalmente acabar. Eu estou imensamente feliz e isso realmente me encoraja, me motiva a doar sangue, a me tornar um doador de sangue ferrenho e convicto, fixo, né? Agora eu vou realmente sempre estar doando sangue. E o Supremo Tribunal Federal disponibiliza em tempo real a íntegra dos votos dos ministros nas sessões virtuais. Quem tem os detalhes é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Tem novidades nos julgamentos realizados pelo plenário virtual. Com as mudanças, teremos maior transparência e publicidade em relação às decisões da Suprema Corte. Antes só era possível ter acesso à conclusão do voto dos ministros pela procedência ou improcedência dos pedidos. Agora, a partir do momento em que ele disponibiliza o voto no sistema eletrônico, já é possível acessar todo o seu conteúdo, inclusive no que diz respeito aos fundamentos que foram levados em consideração para aquela decisão. Outra novidade é que advogados, procuradores e defensores poderão apresentar memoriais durante a sessão de julgamento, ou seja, mesmo que ela já tenha sido iniciada. Os memoriais são utilizados para poder fazer um resumo do caso e também destacar pontos relevantes daquele processo. Dentre os processos que estão previstos para serem julgados durante esta semana, consta na pauta de julgamentos uma ação que foi ajuizada contra a redução do programa Bolsa Família determinada pelo governo federal durante a pandemia do coronavírus. 7 estados da federação foram contra essa redução, em especial no que diz respeito ao Nordeste. O ministro Marco Aurélio, ao analisar essa liminar, determinou a suspensão de qualquer ato do governo federal que implique em cortes deste programa durante o estado de calamidade pública. Uma outra ação que foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que trata sobre liberdade de manifestação nas universidades públicas. Esta ação foi ajuizada contra a decisão de juízes que determinou a busca e apreensão de materiais e panfletos relacionados às eleições de 2018. Com a decisão desses juízes eleitorais, eles ficaram proibidas as manifestações públicas nas universidades estaduais e federais. A ministra Carmen Lúcia, ao analisar o pedido de liminar nesta ação, ela determinou a suspensão dessas decisões por entender que não seria possível impedir a livre manifestação do pensamento nesses espaços de discussão dentro dessas universidades. Essa decisão, inclusive, chegou a ser confirmada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal quando isso foi levado ao plenário. Os julgamentos realizados pelo plenário virtual normalmente duram uma semana. Durante esse período, os ministros podem fazer um ajuste no voto ou até mudar de posicionamento. Se você tem interesse por algum desses temas que estão na pauta de julgamentos do plenário virtual, você pode acompanhar toda essa movimentação acessando a página do STF. E você vai ver a seguir: produzir e espalhar fake news é crime que pode ser enquadrado na Lei de Contravenção Penal. Esse assunto para daqui a pouquinho no próximo bloco. Continue com a gente. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa. Páginas na internet, redes sociais e aplicativos de troca de mensagens se tornaram as principais ferramentas utilizadas para o compartilhamento de notícias falsas. É bom ficar atento, viu? Porque as chamadas fake news são como uma pandemia. Em poucos dias, podem ser encaminhadas para milhões de pessoas. O combate ao coronavírus se tornou o principal conteúdo das mentiras lançadas na internet. As fake news provocam pânico e colocam em dúvida até dados oficiais sobre a pandemia. Máscaras de baixa qualidade fornecidas pelo Ministério da Saúde a um hospital. Número de registros de mortes por coronavírus acima da quantidade real de mortos.
Remédio para piolho ajuda no combate à Covid-19. Máscaras doadas pela China infectadas pelo coronavírus. Todas essas informações são falsas e são denunciadas nesta página do Ministério da Saúde, criada para evitar a propagação das notícias falsas no ambiente virtual. O Conselho Nacional de Justiça mantém desde o ano passado uma página para ajudar a combater as fake news. Um dos maiores aplicativos de mensagens do mundo também entrou no combate às notícias falsas e agora só permite que as mensagens sejam encaminhadas para apenas uma pessoa por vez. O mesmo aplicativo também permite que seja feita a denúncia contra quem espalha o conteúdo falso. A orientação dos especialistas para quem recebe as mensagens é de sempre desconfiar do conteúdo, não clicar em links de sites desconhecidos e confirmar se a notícia é verdadeira antes de mandar para outras pessoas. E vale ressaltar, como não existe uma legislação específica que defina como crime produzir e espalhar fake news neste cenário de pandemia, os casos estão sendo enquadrados na Lei de Contravenções Penais. O dispositivo já foi utilizado em pelo menos 3 capitais para coibir a disseminação de notícias falsas. Bom, e vamos falar agora um pouco mais sobre esse assunto e conversar ao vivo aqui pelo Skype com o advogado Paulo Renat. Doutor Paulo, muito boa tarde, obrigada por nos receber. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores. Bom, a gente já viu ali um pouquinho na reportagem que é uma contravenção penal, né? Porque a gente já vive crise sanitária, crise política e agora notícias falsas, né? E parece que elas aumentaram nesse período. A pessoa pode, então, responder a crime, mesmo de potencial pequeno? A gente tem tido uns casos, né, relacionados ao enquadramento no tipo da contravenção, que seria o falso alarma, né, que é o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, de 1941. A gente teve alguns casos que aconteceram em Joinville, em Recife e em Belo Horizonte, né? Um vídeo que era de uma feira, que na verdade seria de São Paulo, mas que tinha sido comunicado como sendo uma situação de desabastecimento na capital mineira. O ponto é que esse tipo penal, Rafaela, esse tipo de contravenção, ele nem é o único, né? O artigo 41 foi utilizado em algumas situações, mas, né, na verdade, eu até me colocaria numa linha de um abolicionismo penal. Eu entendo que o direito penal não é capaz de resolver as questões da desinformação, mas existem outros tipos possíveis, né? No Código Penal, a gente poderia falar de crime contra a honra, calúnia, difamação, injúria, denunciação caluniosa, eventualmente até lesão corporal, a depender da consequência que advir da comunicação de uma fake news. Falando em consequências, né? As consequências elas podem ser seríssimas e até levar à morte. Nós vimos na reportagem a questão do remédio para piolho, que poderia auxiliar aí no combate ao coronavírus, a cura e outras coisas absurdas, né? Então, quando coloca em vista, a penalidade pode ser maior, a situação complica. Qualquer recomendação de tratamento que venha prejudicar a saúde de alguém que se submeta, ou mesmo, né, se você divulgar que um determinado remédio funciona contra a Covid-19 e esse remédio sofreu um desabastecimento, a gente poderia considerar que as pessoas que fiquem sem esse remédio também poderiam ser vítimas, né, de uma tentativa de homicídio, de uma lesão corporal, mas há um fator essencial aí no aspecto penal, Rafaela. Para que haja a sanção, né, por meio da restrição de liberdade, eventualmente, é necessário que haja dolo. Então, há uma exigência, né, pelo princípio da legalidade, de que essa pessoa não apenas soubesse da falsidade da informação que ela estava divulgando, mas que tenha sido comprovado também que ela tinha a intenção, né, o dolo, de produzir esse resultado lesivo. Essa vai ser a questão mais complexa no preenchimento dessa condição jurídica, né? Mas, além disso, em verdade, não seria viável que o Poder Judiciário conseguisse julgar todos os casos, né? Como foi colocado, a gente tem percebido um aumento, né? Uma facilitação para esse tipo de divulgação de desinformação. E mesmo que o Judiciário viesse a julgar, a gente não está nas melhores condições para colocar mais pessoas nas cadeias, né? Não caberia no sistema prisional.
Agora, como então combater essas notícias fraudulentas e perceber que aquilo é uma notícia falsa, uma fake news? Inclusive, eu queria tirar essa dúvida em relação ao termo com o senhor, né? Fake news, é isso mesmo? O termo se popularizou como fake news, isso é inegável, mas existe uma pesquisadora nos Estados Unidos, chamada Claire Wardle, que ela fala em 7 modalidades de desinformação. Né? Não se trata apenas de uma má informação, nem se trata apenas de uma ausência de informação. É um movimento que pode envolver uma manchete ou uma legenda que não está de acordo com aquele conteúdo, que seria a falsa conexão. Existe ainda o falso contexto, que é esse caso do vídeo do desabastecimento. Né? É um conteúdo genuíno, mas que é compartilhado fora do momento. Né? Uma notícia antiga que vem a ser divulgada agora no contexto da pandemia. A terceira categoria seria a manipulação de contexto. Né? Você muda uma coisinha ali para dizer que ela não é o que ela na verdade era. Aí tem sátira ou paródia, que não tem intenção de prejudicar, mas eventualmente você recebe uma notícia, eventualmente até de um veículo de comédia de um outro país e não percebe, não reconhece. O conteúdo enganoso, que é deliberadamente utilizado para enquadrar. Tem o conteúdo impostor, em que você imita uma fonte, né? Você finge que é a TV Justiça, você finge que é um outro programa, ou o conteúdo fabricado, né? Que é 100% falso, criado para ludibriar e para prejudicar. Nesse ecossistema da desinformação, como que uma pessoa comum vai conseguir navegar? Né? Essa é a pergunta que fica. Sempre houve boatos gravíssimos. Né? Tem uma história do Diário de Hitler, que levou décadas para se desmascarar, e mesmo o livro de 1984, a gente tinha lá o Ministério da Verdade, que nada mais fazia do que produzir permanentemente histórias. Né? A gente tem os hoaxes de não muito tempo atrás. Doutor Paulo Renan, desculpa a interrupção, infelizmente o nosso tempo é curto, é um assunto que rende, né? Mas independentemente da modalidade, é um absurdo, né? Nessa altura do campeonato, a gente lidar com essas situações, né? Eu agradeço a sua participação. Rafaela, uma última dica bem rápida, vale para qualquer pessoa. Se você recebe uma notícia e acha ela interessante, só repassa se você tiver condição de confirmar em 3 outras fontes. Se você achar que isso não vale o tempo, a dedicação do seu esforço, que não é tão importante assim, deixa a notícia de lado que outra pessoa vai repassar. Excelente dica. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde pela participação. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde e vamos todos nos cuidar. E você vai ver no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal recebe cerca de 1.800 processos relacionados à Covid-19. Até já. É poder receber aquilo que é meu por direito, receber tudo aquilo que eu necessito e ver o que é errado sendo punido. O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil chegou a 11.123 no total. E são mais de 162 mil casos confirmados de Covid-19, segundo a última atualização do Ministério da Saúde. A gente agora vai atualizar os processos que já chegaram aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui, já são 1.809 casos e aqui temos as classificações, né, mecanismos jurídicos que foram abertos com cada ação. Bom, se você quer ter acesso a todas essas ações, a quantidade, o tipo de assunto que foi questionado aqui no Supremo, é só acessar stf.jus.br. E no sábado, quando o país registrou mais de 10 mil mortes pela doença, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decretou luto oficial de 3 dias em nome da Corte de todo o Poder Judiciário. O ministro ressaltou que, mais do que nunca, nós precisamos unir esforços em solidariedade e fraternidade em prol da preservação da vida e da saúde. Segundo Dias Toffoli, a saída para esta crise está na união, no diálogo e na ação coordenada, amparada na ciência, entre os poderes, as instituições públicas e privadas e todas as esferas da federação desse vasto país. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS móvel e aplicativo, foi lançado pela Justiça Gaúcha há cerca de 6 meses e já mostra os primeiros resultados positivos
Entre as funcionalidades, é possível realizar a consulta processual de todo o estado. Disponível na Apple Store e Google Play, o aplicativo já foi baixado por mais de 7 mil usuários desde que foi lançado. Pelo aplicativo, é possível acompanhar processos judiciais, fazer pesquisas ou acessar os serviços e informações disponíveis pelo TJRS. O advogado pode realizar o login com o mesmo usuário e senha do EPROC, tendo acesso aos processos de primeiro e segundo graus, através da área Meus Processos. Para maior segurança, há o cadastramento de PIN e biometria para o acesso de peças processuais. Com o objetivo de auxiliar a consulta e o acompanhamento de processos por meio de dispositivos móveis, além de outros serviços, o aplicativo traz a possibilidade de favoritar processos, para assim receber as notificações caso haja movimentação. Na área de comunicações, é possível consultar, baixar e imprimir as certidões de indisponibilidade de sistemas, bem como consultar o Diário de Justiça eletrônico. Na versão mais recente, foi liberado um formulário para a abertura de solicitações, diretamente ao atendimento de informática do TJRS. Como grande novidade, o aplicativo traz agora a consulta integrada em todas as comarcas, o que é uma novidade, a grande novidade dessa versão do aplicativo. A consulta é muito simples e intuitiva. Basta abrir o aplicativo, ir em Processos, Consulta de Processos. No tipo da consulta, seleciona por nome da parte. O nome da parte é digitado. TJ/comarca deixa a opção padrão em todas as comarcas e clica em Pesquisar. Pronto, está a consulta realizada com todos os homônimos em todas as comarcas do estado. Repare na tag Todas as comarcas e processos ativos. Judiciário cada vez mais tecnológico. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com o programa especial Coronavírus. Até já já.